Princípio 5. Manas, o pensador, ou a mente. Chegamos à parte mais complicada de nosso estudo, e algum pensamento e atenção são necessários do leitor para que obtenha mesmo uma ideia elementar da relação mantida pelo quinto princípio com os outros princípios no homem. A palavra manas vem do sânscrito men, a raiz do verbo pensar. É o pensador em nós, do qual se fala vagamente no Ocidente como mente. Pedirei ao leitor considerar manas como o pensador antes que como mente, porque a palavra pensador sugere alguém que pensa, isto é, um indivíduo, uma entidade. E é exatamente esta a ideia teosófica sobre manas, pois manas é o indivíduo imortal, o eu real, que se veste repetidamente de personalidades transientes, mas ele perdura para sempre. Ele é descrito na voz do silêncio na exortação endereçada ao candidato à iniciação. Persevera como alguém que perdura para sempre. Tuas sombras, personalidades, vivem e se dissipam, aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, pois é conhecimento, não é da vida passageira. É o homem que era, que é, e que será, para quem a hora nunca soará. P. 31. H. P. Blavatsky o descreveu muito claramente na chave da teosofia. Tente imaginar um espírito, um ser celestial, seja chamado de um nome ou de outro, divino em sua natureza essencial, embora não puro o bastante para ser um com o todo, e tendo, a fim de obter isso, que purificar sua natureza para finalmente alcançar aquela meta. Ele pode fazê-lo somente passando individual e pessoalmente, isto é, espiritual e fisicamente, através de todas as experiências que existem no universo múltiplo ou diferenciado. Tem, portanto, depois de ter ganho tal experiência nos reinos inferiores, e tendo que ascender mais alto e ainda mais alto com cada degrau na escada do ser, que passar através de todas as experiências nos planos humanos. Em sua vera essência é pensamento, e é, portanto, chamado em sua pluralidade de Manasaputra, os filhos da mente, universal. Este pensamento individualizado é o que os teosofistas chamam de o verdadeiro ego humano, a entidade pensante aprisionada em uma caixa de carne e ossos. Ele é seguramente uma entidade espiritual, não é matéria, isto é, não matéria como a conhecemos, no plano do universo objetivo. E tais entidades são os egos encarnantes que animam o agregado de matéria animal chamada humanidade, e cujos nomes são manasa ou mentes. A chave da teosofia, pp. 183-184 da edição inglesa. Esta ideia pode ser tornada ainda mais clara talvez com uma rápida olhada na evolução do homem no passado. Quando o quaternário havia sido lentamente desenvolvido, era uma boa casa sem um dono, e estava vazia esperando a vinda daquele que havia de residir lá. O nome Manasaputra, os filhos da mente, cobre muitos graus de inteligência, desde os poderosos filhos da chama cuja evolução humana já ficou muito para trás, até aquelas entidades que obtiveram a individualização no ciclo precedente ao nosso, e estavam prontas para se encarnar nesta terra a fim de completar sua etapa humana de evolução. Algumas inteligências super-humanas encarnaram como guias e instrutores de nossa humanidade infante, e se tornaram fundadores e regentes divinos de antigas civilizações. Grande número das entidades mencionadas acima, que já haviam desenvolvido algumas faculdades mentais, fizeram sua morada no quaternário humano, no homem sem mente. Estas eram os Manasaputra reencarnantes, que se tornaram proprietários das molduras humanas já então evoluídas na Terra, e estes mesmos Manasaputras, reencarnando era após era, são os egos reencarnantes, humanas em nós, o indivíduo perdurável, o quinto princípio no homem.
Através das idades sucessivas o restante da humanidade recebeu do mais alto Manasaputra sua primeira faísca de mente, um raio que estimulou ao crescimento o germe da mente latente dentro de si, tendo assim a alma humana ali seu nascimento no tempo. São estas diferenças de idade, como podemos dizer, no início da vida individual, da especialização do Espírito Divino Eterno em uma alma humana, que explicam as enormes diferenças na capacidade mental encontrada em nossa humanidade atual. A multiplicidade de nomes dados a este quinto princípio provavelmente tendeu a aumentar a confusão em seu redor nas mentes dos muitos que estão começando a estudar teosofia. Manasaputra é o que chamamos o nome histórico, o nome que sugere a entrada na humanidade de uma classe de almas já individualizadas em certo ponto da evolução. Manas é o nome comum, descritivo da natureza intelectual do princípio. O indivíduo ou eu, ou ego, lembra o fato de que este princípio é permanente, não morre. É o princípio individualizante, separando-se em pensamento de tudo o que não é ele mesmo, o sujeito oposto ao objeto. Na terminologia ocidental, o ego superior o coloca em contraste com o ego pessoal, do qual logo diremos algo. O ego reencarnante enfatiza o fato de que é o princípio que reencarna continuamente, e assim une em sua própria experiência todas as vidas passadas na Terra. Há vários outros nomes, mas estes não serão encontrados em tratados elementares. Estes de acima são os nomes mais frequentemente encontrados, e não há nenhuma dificuldade real a seu respeito, mas quando são usados intercambiavelmente, sem explicação, o infeliz estudante é capaz de arrancar seus cabelos de aflição, espantando-se com quantos princípios ele possui, e com que relação eles guardam entre si. Devemos agora considerar Manas durante uma única encarnação, que servirá como protótipo para todas, e começaremos quando o ego foi atraído, por causas estabelecidas antes em vidas terrenas prévias, a família em que há de nascer o ser humano que servirá como seu próximo tabernáculo. Não trato aqui da reencarnação, uma vez que esta grande e essencialíssima doutrina da teosofia deve ser exposta em separado. O pensador, então, espera a construção da casa da vida que ele vai ocupar. E agora surge uma dificuldade. Sendo ele mesmo uma entidade espiritual vivendo no plano mental, ou terceiro de baixo para cima, um plano muito mais elevado do que o do universo, não pode influenciar as moléculas de matéria grosseira de que é feita sua moradia pela ação direta, sobre elas, de suas partículas muito mais sutis. Deste modo, ele projeta parte de sua própria substância, que se reveste de matéria astral, e então, com a ajuda da matéria etérica, penetra todo o sistema nervoso da criança ainda não nascida, para formar, à medida que o aparato físico amadurece, o princípio pensante no homem. Esta projeção de Manas, dita seu reflexo, sua sombra, seu raio, e de muitos outros nomes descritivos e alegóricos, é o Manas inferior, em contraste com o Manas superior, sendo Manas, durante cada período de encarnação, dual. Sobre isto, diz H.P. Blavatsky, uma vez aprisionado, ou encarnado, sua essência, o Manas, se torna dual, quer dizer, os raios da mente divina eterna, considerados como entidades individuais, assumem um atributo duplo que são, a. Suas mentes essenciais, inerentes, características, anelantes pelo céu, Manas superior, e, b. A qualidade humana de pensamento, ou cogitação animal, racionalizada devido à capacidade superior do cérebro humano, o Manas que tende à cama, ou Manas inferior, à chávida. Teosofia, p. 184. Agora devemos voltar nossa atenção a este Manas inferior somente, e ver que parte ele tem na constituição humana.
Ele está mergulhado no quaternário, e podemos considerá-lo como segurando cama com uma mão, enquanto que com a outra segura em seu pai, o Manas superior. Se há de ser completamente arrastado para baixo por cama e separado da tríade a qual por sua natureza pertence, ou se irá triunfante carregar de volta à sua fonte as experiências purificadas de sua vida terrestre, é o problema vital apresentado e resolvido em cada encarnação sucessiva. Durante a vida terrena, Kama e o Manas inferior estão unidos, e são a miúde chamados convenientemente de Kama Manas. Kama supre, como vimos, os elementos animais e passionais. O Manas inferior os racionaliza, e acrescenta as faculdades intelectuais, de modo que temos a mente cerebral, a inteligência cerebral, isto é, Kama Manas funcionando no cérebro e no sistema nervoso, usando o aparato físico como seu órgão no plano material. No homem estes dois princípios estão interligados durante toda a vida, e raramente agem separados, mas o estudante deve perceber que Kama Manas não é um princípio novo, mas o entrelaçamento do quarto com a parte inferior do quinto. Assim como com uma chama podemos acender um pavio, e a cor da chama do pavio que arde dependerá da natureza do pavio e do líquido em que estiver embebido. Igualmente em cada ser humano a chama de Manas acende o cérebro e o pavio câmico. E a cor da luz deste pavio dependerá da natureza câmica e do desenvolvimento do aparato cerebral. Se a natureza câmica for forte e indisciplinada, poluirá a pura luz manásica, emprestando-lhe uma tonalidade opaca e sujando-a com desagradável fumaça. Se o aparato cerebral for imperfeito ou subdesenvolvido, embotará a luz e impedirá sua radiação para o exterior. Como foi claramente acertado por H. P. Blavatsky em seu artigo Gênio, o que chamamos de as manifestações do gênio em uma pessoa são somente os esforços mais ou menos bem-sucedidos do ego de impor-se sobre o plano externo à sua forma objetiva, o homem de barro, na vida diária factual deste último. Os egos de um Newton, um Ésquilo ou um Shakespeare são da mesma essência e substância do que os egos de um parvo, um ignorante, um louco, ou mesmo um idiota. E a autoafirmação de seus gênios animantes depende da construção psicológica e material do homem físico. Nenhum ego difere de outro em sua essência e natureza primordial e original. O que faz de um mortal um grande homem e de outro uma pessoa vulgar e estúpida é, como se disse, a qualidade e constituição do invólucro ou moldura física, e a adequação ou não do cérebro e corpo em transmitir e dar expressão à luz do homem interno real. E esta aptidão ou inépcia é, por sua vez, o resultado do karma. Ou, para usarmos outro paralelo, o homem físico é o instrumento musical, e o ego é o artista que o toca. A potencialidade de perfeita melodia de som está no primeiro, o instrumento, e nenhuma habilidade do último pode despertar uma harmonia impecável a partir de um instrumento quebrado ou mal feito. Esta harmonia depende da fidelidade de transmissão, por palavra ou ato, ao plano objetivo, do pensamento divino impronunciado nas verdadeiras profundezas da natureza interna ou subjetiva do homem. O homem físico pode, para seguir o exemplo, ser um Stradivarius inestimável, ou uma rabeca barata e rota, ou também uma média entre os dois extremos, nas mãos do Paganini que o anima, Lúcifer, novembro de 1889, p. 229. Tendo em mente estas limitações e idiosincrasias devidas à ação do ego em vidas terrenas anteriores, seja bem lembrado, impostas sobre as manifestações do princípio pensante pelo órgão através do qual ele tem de funcionar, teremos pouca dificuldade em acompanhar a atuação do Manas inferior no homem. A habilidade mental, a força, finura e sutileza intelectuais, tudo isso são suas manifestações.
Elas podem chegar até onde o que é chamado gênio, de que H.P. Blavatsky fala como um gênio artificial, o florescimento da cultura e da agudeza puramente intelectual. Sua natureza frequentemente é demonstrada pela presença de elementos câmicos nele, de paixão, vaidade e arrogância. O manas superior apenas raramente pode manifestar-se no presente estágio da evolução humana. Ocasionalmente um clarão daquelas regiões mais altas ilumina a penumbra em que vivemos, e só tais clarões é o que o teosofista chama de gênio verdadeiro. Vede em toda manifestação de gênio, quando combinada com a virtude, a inegável presença do exilado celeste, o ego divino cuja gaiola és, ó homem de matéria. Pois a teosofia ensina que a presença no homem de vários poderes criativos, chamados gênio em sua coletividade, é devida não a um acaso cego, nem a qualidades inatas através de tendências hereditárias, embora aquilo que é conhecido como atavismo possa frequentemente intensificar estas faculdades, mas há uma acumulação de experiências individuais antecedentes do ego em sua vida ou vidas anteriores. Pois a onisciência em sua essência e natureza ainda requer a experiência, através de suas personalidades, das coisas da terra, terrenamente no plano objetivo, a fim de aplicar a fruição daquela experiência abstrata a elas. Acrescenta nossa filósofa, o cultivo de certas aptidões através de uma longa série de encarnações passadas deve culminar finalmente, em uma ou outra vida, em uma florada como gênio, em uma ou outra direção. Lúcifer, novembro de 1889, pp 229-30. Pois para a manifestação do gênio verdadeiro, pureza de vida é uma condição essencial. Kama manas é o eu pessoal do homem. Já vimos que o quaternário, como um todo, é a personalidade, a sombra, e o manas inferior dá o toque individualizante que faz a personalidade reconhecer-se como eu. Torna-se intelectual, reconhecer-se como separada de todos os outros eus. Iludida pela separação que sente, não percebe uma unidade além de tudo que é capaz de sentir. E o manas inferior, atraído pela vividez das impressões da vida material, empolgado pelo borbulhar das emoções, paixões e desejos câmicos, atraído pelas coisas materiais, cego e surdo pelas vozes tempestuosas por entre as quais é mergulhado, o manas inferior é capaz de esquecer a glória pura e serena de seu lugar de origem, e jogar-se na turbulência que lhe dá arroubos em vez de paz. Seja lembrado, é este manas bem inferior que concede o derradeiro toque de deleite aos sentidos e à natureza material. Pois o que é a paixão que não pode nem antecipar nem lembrar? Onde está o êxtase sem a força sutil da imaginação, as delicadas cores da fantasia e do sonho? Mas pode haver cadeias ainda mais fortes e restritivas, atando o manas inferior pesadamente à terra. Elas são forjadas de ambição, de desejo por fama, seja por aquela do poder do homem de Estado, ou da suprema realização intelectual. Enquanto qualquer trabalho for executado por causa do amor, do aplauso, ou mesmo do reconhecimento de que o trabalho é meu e não de outrem, enquanto permanecer nas câmaras mais remotas do coração algum sutilíssimo anelo de ser reconhecido como separado de todos, enquanto isso durar, por mais grandiosa que seja a ambição, por mais vasta a caridade, por mais excelsa a conquista, manas estará manchado de cama, e não será puro como sua fonte.